A paz do Senhor Jesus, prezado irmão e irmã, aluno, professor da Escola Dominical. E você que está sempre acompanhando aí os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós vamos hoje fazer o comentário da lição de número 7 da classe dos jovens, lição do dia 16 de fevereiro de 2020. Lição que vai falar sobre o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. O texto do dia está em 1 de João 3:8, que diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Jesus por isso. Síntese: devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus. Então é sobre isso que vamos estudar. Texto bíblico básico, Marcos capítulo 5, versos 1 a 9. E a lição dividida nos seus tópicos. Primeiro, a atuação dos demônios no Novo Testamento. Segundo, o endemoniado gadareno. Terceiro, Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Então vamos lá pensar primeiramente com relação ao senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios, pensando no tópico 1, seguindo aí a ordem exposta pelo nosso comentarista. A atuação dos demônios no Novo Testamento. Então no Novo Testamento, nós vemos que os demônios, eles são designados, são chamados também de espíritos malignos, ou no singular, espírito maligno. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 17, verso 18, e Marcos capítulo 9, verso 25. Então os demônios, eles são seres imateriais e incorporais. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Efésios, no capítulo 6, e ele diz ali da luta dos crentes, ele afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra dominadores, autoridades e poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é contra essas forças malignas, portanto demônios, que são imateriais e incorporais, que o crente trava a luta espiritual. Também nós vemos essa realidade em Apocalipse, capítulo 16, verso 14, quando o apóstolo João fala sobre os espíritos de demônios. Então nós estamos tratando aqui de seres espirituais. Então, eles, demônios, são personalidades espirituais e que têm uma natureza intelectual e possuem conhecimento acima do conhecimento dos homens. Por exemplo, nós temos exemplos no Novo Testamento com relação ao conhecimento que eles tinham da pessoa de Jesus. Durante o ministério de Jesus, aqui na terra, eles sabiam quem era Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 24. Também eles descreveram a Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5, verso 7. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 1 a 3, nós encontramos que os demônios, eles procuram esconder a verdade da encarnação de Cristo e a sua obra salvadora. Isso mostra esses seres com essas condições intelectuais e conhecimentos acima do próprio conhecimento humano, no sentido de que eles são seres dotados de muita capacidade, inclusive intelectual. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo diz sobre os demônios, espíritos malignos, demoníacos, que corrompem a sã doutrina. Em Mateus 8, verso 29, nós vemos ali
que eles compreendem as profecias e sabem até mesmo da sua própria e inevitável perdição eterna. Então, por causa desses conhecimentos super-humanos, que os demônios, eles são consultados por médiums espiritualistas, que muitas vezes ficam, na verdade, sob o controle dos demônios para receberem revelações. Nós temos, por exemplo, um caso muito típico no Novo Testamento, que é Atos capítulo 16, quando fala ali sobre aquela jovem possessa de demônios, espírito de adivinhação, e que fazia revelações. Então nós temos essa condição de que algumas pessoas, chamadas médiuns ou espiritualistas, nesse sentido, eles ficam sob o controle dos demônios e consultam os demônios e são usados pelos demônios para trazerem essas revelações. Então isso mostra a capacidade intelectual desses seres. Agora, com relação à sua natureza moral, todos os demônios, todos, sem exceção, eles são maus e são depravados. Então a depravação moral dos demônios está evidenciada em todas as Escrituras. Por quê? Em que sentido a gente pode ver essa depravação moral desses seres maus, que são os demônios? Como as Escrituras nos mostram isso? Nos mostra através dos efeitos malignos que esses demônios, esses seres, produziram na vida de algumas pessoas que foram suas vítimas ali na exposição do Novo Testamento. Eles atuaram na vida de muitas pessoas, nós temos muitos exemplos na Bíblia, vamos falar nessa lição do gadareno e daquele homem mudo, que são também dois exemplos de vítimas dos demônios, mas o que nós vemos nas páginas sagradas das Escrituras é que os demônios, eles prejudicam as suas vítimas mentalmente, prejudicam moralmente, fisicamente e espiritualmente. Você pode observar que muitas vezes a palavra usada para designar aqueles seres malignos é a palavra imundo, espíritos imundos, ou espírito imundo, que denota essa qualidade horrenda desses seres. E nós encontramos isso em Mateus 10:1, por exemplo, Marcos 11:27 e Lucas 4:36. Então, esses seres malignos, depravados, com alta condição intelectual, eles atuaram, nós vemos isso no Novo Testamento, eles atuam ainda hoje no mundo. E ninguém pode deixar-se enganar, porque nenhum desses espíritos é bom, jamais. Eles são totalmente maus e totalmente depravados. São verdadeiros enganadores. Eu me lembro, quando eu era ainda criança, e infelizmente eu tive contato através de uma pessoa que vivia próximo a nós, e nós víamos, eu ainda criança, como disse, via aquela pessoa receber o que era chamado de guias. E ali muitas vezes eu a vi falando em voz de homem, voz grossa, outras vezes a via falar com voz de uma criança bem novinha, e isso tudo eu via quando eu era criança. Não entendia absolutamente nada, mas eu me lembro de tudo isso. E me lembro também que, claro, não me lembro exatamente o que ela falava, mas hoje eu entendo que aqueles seres malignos estavam tentando sim nos enganar através de uma voz infantil ou através de um velho, idoso, e falando coisas que aparentemente eram boas para nós. Mas, na verdade, por trás daquela encenação maligna, haviam espíritos que queriam, na verdade, o nosso mal. E assim acontece com toda ação
espiritualística, maligna e demoníaca. Então o Novo Testamento, por exemplo, ele fala algumas coisas com relação aos demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, 21, o Novo Testamento fala sobre a mesa dos demônios. Em 1 Coríntios 10 e 20, o versículo anterior ao que eu citei, fala de sacrifícios aos demônios. O que os gentios sacrificam, disse Paulo, sacrificam aos demônios. Então veja, sacrifícios oferecidos aos demônios. Apocalipse capítulo 9, verso 20, a Bíblia fala sobre a adoração aos demônios. Também Lucas 11, 18, fala sobre o príncipe dos demônios, que é Satanás. O príncipe dos demônios, o Beelzebu, Satanás. O líder, o chefe, né, dessas hostes malignas. Com relação ao Senhor Jesus Cristo, e a nossa lição está falando do senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios, com relação ao Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento mostra que os demônios obedecem a Ele. Mateus 8,16. Por isso, quando fala o senhorio de Jesus Cristo, está falando da autoridade absoluta de Jesus Cristo para vencer, controlar e repreender o poder desses espíritos. O senhorio no sentido de ele se contrapõe a todas essas forças más e ele as vence todas completamente. E triunfou aqui na terra quando esteve encarnado, mesmo no seu estado de humilhação, como homem, como servo, ele venceu todos os poderes das trevas. E Colossenses, Paulo disse que ele triunfou sobre todos esses poderes na cruz. Ele despôs todos os principados e potestades e deles triunfou em si mesmo na cruz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Então os demônios obedecem ao Senhor, como eu citei. Os demônios curvam-se diante dele. Marcos capítulo 5, verso 6. E também Lucas 8 e 31, nós encontramos os demônios suplicando a Jesus. Então, toda a valentia, toda a aparente, né, e todo o poder que esses seres têm, quando se confrontaram com Jesus Cristo, eles foram totalmente vencidos, subjugados pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo pôde falar, e nós podemos repetir e crer nesta verdade. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Espírito Santo em nossa vida é maior do que todos os demônios e do que o próprio príncipe dos demônios, que é Satanás. Então, essas são algumas referências com relação a esses seres. Entremos agora na segunda parte da lição, que vai falar de um caso específico que foi o endemoniado gadareno. Nós encontramos essas passagens em Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8. A diferença das narrativas está no fato de que Mateus fala de 2 endemoniados e Lucas e Marcos apresentam apenas um. Alguns comentaristas pensam até que era um casal de endemoniados. Quando Mateus fala de 2 endemoniados, alguns comentaristas, não estou afirmando, estou apenas citando o que alguns comentaristas dizem, que possivelmente Mateus cita 2 porque era um casal. E Lucas e Marcos enfatiza apenas a figura do homem e não da mulher. Mas isso é apenas um comentário feito por algumas pessoas. O fato é que Mateus cita 2 e Marcos e Lucas cita 1, porque eles frisam mais talvez aquele que fosse o mais violento, né? Marcos e Lucas. Mas o fato é que a questão maior aí é que mostra o poder glorioso de Jesus Cristo, né? Então nós temos aí o registro do poder de Jesus Cristo sobre os poderes demoníacos. Na verdade, quando você lê o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é interessante, porque neste capítulo 8
Mateus registrou ali o poder de Jesus para curar enfermidades. Nós temos ali também nesse capítulo 8 o poder de Jesus sobre as forças da natureza, controlando a força da natureza. E nós temos o poder de Jesus contra as forças malignas e demoníacas. Esse Cristo maravilhoso, esse Jesus glorioso, que tem o poder contra todas as enfermidades, tem o poder de controlar a natureza, porque criou, e tem o poder de controlar e vencer todos os demônios. Nós temos esses poderes revelados nesse capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Então, com relação a essa obra realizada por Cristo, com relação ao endemoniado gadareno, nós vemos que isso aconteceu no território chamado dos Gadarenos. Alguns estudiosos acreditam que esses gadarenos relacionados aí eram os antigos girgazeus, que fala sobre eles em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Então o que nós vemos nessas passagens dos evangelhos acerca do gadareno é a terrível hostilidade no modo de agir dos demônios contra o ser humano. Eu já falei que eles escravizam as suas vítimas, subjugam e prejudicam as suas vítimas mentalmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente, de todas as formas que puderem prejudicar. Então nós vemos isso na figura deste gadareno endemoniado. Nós vemos isso, essa hostilidade, essa forma horrível que esses seres trabalham contra os seres humanos. Nós vemos isso, mas acima disso que a gente vê nessas passagens, nós vemos expresso o poder de Jesus contra as forças do mal. Temos que olhar o grande poder de Jesus contra esses seres malignos. Diz a palavra de Deus que aquele gadareno ele vivia entre os sepulcros, o que mostra o ambiente de morte causado por essas forças das trevas. Ele vivia entre os sepulcros, não é? Aqueles demônios, eles eram como animais ferozes, que usavam o corpo daquele homem para investir contra outras pessoas, para práticas violentas, o que causava medo nas pessoas, de maneira que elas evitavam passar por ali, e também muitas vezes as pessoas, autoridades daquelas cidades, procuraram prender aquele homem, na verdade, como um animal selvagem, porque essa era a situação que aqueles demônios deixavam aquele homem. Mas todas as tentativas de conter aquelas forças espirituais da maldade foram ineficazes. Não resultou em efeito algum até o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo desembarcou do barco ali naquela região. Naquele momento, as coisas iriam mudar. E o que nós vemos ali é que quando o Senhor Jesus falou, então pela sua palavra, ele ordenou, e aquela legião, que eram muitos demônios, aquela legião teve que sair do corpo daquele homem. E depois que aquela legião sai do corpo daquele homem, o registro sagrado vai mostrar para nós que ele ficou liberto, imediatamente ele recobrou o juízo. E diz mais, que ele se tornou uma testemunha de Jesus Cristo em toda aquela região. Então foi liberto e tornou-se uma testemunha de Jesus Cristo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Era a gente pode imaginar aquele homem agora expulso das cidades, vivendo entre os sepulcros, né, quando ele estava naquela situação endemoniado, mas depois de liberto, agora ele entra na cidade, ele anda livremente, já não assusta mais ninguém, e agora ele traz uma mensagem em nome daquele
e falando daquele que fez coisas gloriosas em sua vida. E não é assim conosco também? Nós também recebemos a libertação dos nossos pecados. Aquilo que nos escravizava, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus Cristo e fomos feitos testemunhas dele. E somos sempre suas testemunhas. Onde quer que estivermos, devemos dar testemunho em nossa vida, em nossas palavras, do nosso Salvador Jesus. Tópico 3 da lição fala sobre um outro caso, que é o endemoniado, né? Aquele homem que Jesus expulsou um demônio dele e ele era mudo. Então Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Esse registro está em Mateus capítulo 9, versos 32 e 33. Ali nós vemos que era um homem mudo e endemoniado. Mas o que nós encontramos também é que antes de curar esse homem, Jesus curou 2 cegos. É a narrativa de Mateus. Então nós vemos que o Senhor devolveu a vista e devolveu a fala. Nessas passagens é que Mateus cita. Glória a Jesus por isso, porque é Ele quem nos faz enxergar verdadeiramente e é Ele quem coloca em nossos lábios cânticos de louvor ao seu santo nome. O texto de Mateus diz que, abre aspas, expulso o demônio, falou o mudo, fecha aspas. Então foi uma libertação e uma cura. Notemos, preste atenção, a obra de Cristo, ela atinge a causa do problema, resolvendo assim todas as suas consequências. Atingiu a causa, os poderes demoníacos, resolveu as consequências. Assim é a obra de Jesus Cristo. Ele, trazendo salvação em nossas vidas, ele resolve a causa, que é o pecado terrível, e assim as consequências terríveis do pecado, pela sua obra bendita e maravilhosa. Agora, interessante que nós temos algo parecido em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 28, onde nós lemos que Jesus curou o filho de um homem que tinha um espírito mudo. Também um texto parecido. O evangelista Mateus, ele registrou que após essa cura que o Jesus efetuou, a multidão se maravilhou. Está escrito lá. De ver as maravilhas de Jesus. E, na verdade, aquelas pessoas tinham razões sobejas para se manifestar dessa forma, ficar maravilhados de ver o que o Senhor Jesus fazia, os seus feitos maravilhosos. Por isso que no livro de Atos está dito que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então imagine o que não era para aquelas pessoas ver esses feitos extraordinários, e isso as deixava admiradas, estupefatas, maravilhadas. Essa foi a reação da multidão. Mas Mateus também diz sobre os fariseus. E os fariseus, eles reagiram diferente da multidão. Eles não podiam contestar o milagre, porque o fato estava ali diante de seus olhos. Então eles reagiram fazendo o quê? Blasfemando. Eles blasfemaram. Agora, nessa passagem de Mateus capítulo 9, nós não temos a reação de Jesus à blasfêmia dos fariseus. Nós não encontramos reação de Jesus nenhuma. Nós vamos ver a resposta de Jesus lá no capítulo 12 de Mateus, no verso 22 a seguir. Ali o evangelista Mateus, ele vai narrar o fato da libertação de um outro homem endemoniado, cego e mudo. Veja, caso parecido também. Um endemoniado, cego e mudo, ali no capítulo 12, 22 a seguir. Ao Jesus operar aquela maravilha na vida daquele homem, novamente a multidão ficou admirada e os fariseus, mais uma vez, blasfemaram. Mas ali, Mateus registrou a reação de Jesus e a resposta de Jesus aos fariseus. Quando ele falou sobre Satanás ter casa dividida, explica sobre a expulsão de demônios e
No final, Jesus censura a blasfêmia e fala do terrível resultado de quem a comete. Agora, Mateus conclui o registro ali no capítulo 12, dizendo sobre árvores, a árvore boa e a árvore má. E Jesus ensinou que a árvore má produz fruto mau, de acordo com a sua própria condição. E a árvore boa produz fruto bom. Então, como os fariseus, na sua maioria, eram árvores más, eles produziam, principalmente aqueles que estavam blasfemando ali naquele momento, eram árvores más. Então eles estavam produzindo frutos de acordo com a sua própria qualidade. Agora, então, nós temos que aprender uma lição importantíssima na nossa vida, que foi o que Jesus falou aqui no capítulo 12 de Mateus, quando ele disse que por suas palavras serás julgados. Então era uma repreensão muito clara com relação aos fariseus que blasfemavam. Agora, devemos aprender a grande realidade, que todos nós seremos julgados por cada palavra que nós dissermos. Então, alertemos sobre isso e façamos uma oração como fez. Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios, ou seja, que eu tenha sabedoria, que eu tenha prudência, que eu tenha cuidado no meu falar. Então agora você imagine o julgamento daqueles que blasfemaram do Filho de Deus e não se arrependeram. Não se arrependeram. Jesus disse que a blasfêmia contra o Filho, ela tem perdão, mas quem blasfemar do Espírito Santo nunca terá perdão. Jamais terá perdão. Então, se a pessoa blasfemar e se arrepender, terá perdão. Blasfemar do Filho. Mas aquele que jamais se arrepender, imagine o julgamento desta pessoa naquele grande dia, quando será julgado por suas palavras. Mas o fato é que o texto mostra, que a lição mostra que Jesus é maior. Que Jesus restaura, que Jesus liberta, que não há poderes das trevas que possam derrotá-lo ou que possam se suster diante dele. Ele é mais poderoso, vence a todos, mostrou isso durante o tempo que esteve aqui e os evangelistas registraram. E olha que não foi registrado tudo que ele fez, porque o evangelista São João diz que se tudo que Jesus fez, ensinou, fosse registrado, João disse que no mundo todo não caberiam os livros que seriam escritos. É uma hipérbole, é claro, mas ele está dizendo que Jesus fez muitas e muitas e muitas e muitas coisas que não ficaram registradas. Mas o que ficou registrado é para que eu e você creiamos no poder salvador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que libertou endemoniados, ele é poderoso para salvar a tua alma, perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova criatura e te conduzir à eternidade de paz e de bênçãos. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família. Um grande abraço a você.